gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, eu sou professora aqui da escola ESSA. Hoje a gente vai trabalhar a disciplina Saúde Pública, o tema é o 4, o programa é Saúde da Mulher e do Idoso, tá bom? O tema ele é facinho, acho que tem aí uns 30 minutos de aula no máximo, tá bom? Me acompanha porque a gente vai fazer um monte de descobertas nessa disciplina. Foco primeiro na saúde da mulher, ok? Vamos falar um pouquinho da saúde da mulher. A saúde da mulher no Brasil, ela nunca foi prioridade, tá? Muito pelo contrário, os programas que incluíam a saúde da mulher, eles só foram melhorados a partir da década de 70, certo? Onde o programa integral à saúde da mulher, ele visava muito mais a saúde ginecológica. Então, por exemplo, a saúde da mulher quando ela estava apenas grávida. O restante, a mulher ela era considerada como um ser sem processo, né, de patologia, ok? Então, assim, o Programa Saúde da Mulher, hoje, na atualidade, ele é operado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que foi desenhada no ano de 2003 e implantada a partir do ano de 2004, tá? Esse programa hoje, ele visa grande parte, por exemplo, de doenças que atingem a mulher, não só as doenças ginecológicas, mas outros males, tá bom? E a gente vai ver aqui nessa aula hoje, tá? Graças a Deus, né? A política de atenção nacional hoje ela ampliou o conceito da saúde da mulher, incorporando questões como garantia de direitos sexuais, reprodutivos que eram negados na antiga política, certo? Nessa antiga política, gente, a mulher morria muito, era considerada muito alta a taxa de mulheres que morriam, por exemplo, no pós-parto, né? Ou mesmo gestante, porque o pré-natal ele tinha práticas tão desumanas que a mulher ela preferia não fazer. Né? Então, assim, a mulher, olha que loucura, né? A gente hoje prioriza o pré-natal e uma coisa que não era priorizada, a saúde da mulher na gestação, que é necessária, porque a mulher na gestação ela tem aí uma alteração biopsicossocial gigantesca, né? O corpo dela se transforma, ela é preparada para ser mãe, né? Então, olha que falha que tinha o antigo programa, tá? Aqui eu até coloco, há décadas, assistência e atendimento à mulher restringiam-se à saúde materna e mesmo à ausência de enfermidade associada ao processo de reprodução biológica. Então, por exemplo, né, ausência de enfermidade associada ao processo de reprodução biológica. A mulher ela não ficava doente quando ela estava grávida, porque se considerava que a gravidez era um motivo de saúde, né? E hoje a gente sabe que não é bem isso, tá bom? Vamos lá? Programas, né, programas diretrizes aqui e princípios do Programa Nacional aí de atenção. A gente tem aqui a prevenção ginecológica que visa diversas coisas, por exemplo, câncer cérvico, câncer do útero, né, câncer de ovário, câncer de mama e prevenção de DSTs e STs, tá bom? Assistência pré-natal, planejamento familiar, né? Gravidez indesejada, eficácia de métodos contraceptivos e atendimento da mulher no climatério. Então, ó, a gente tem bastante coisa. Câncer cérvico, gente, ele é diferente do câncer de útero. O câncer de útero, eu tô falando do útero mesmo. O câncer de cérvico, eu tô falando do colo, tá? Vamos lá dar uma olhadinha, então, ó. Primeiro, né, câncer cérvico, né? Aqui, ó, ele coloca como câncer do colo do útero, tá? Também chamado de câncer cervical. Ele tem como principal causa aqui, ó, o HPV, né? Presta atenção nisso, olha a seta, né? Cepas de alto risco, 16, 18, 31. Olha o tanto de cepa que eu tenho de alto risco. Olha a vacina, né? Ela só te protege contra duas cepas de baixo risco, a 6 e a 11, tá? E duas de alto risco. Então, duas de baixo e duas de alto risco. Você acha realmente que você tomando a vacina você está protegida a todos esses tipos de cepas oncológicas? Não está.
tá bom? Então, assim, os 16 e o 18 eles são mais comuns? Eles são mais comuns, não quer dizer que eles sejam os mais de alto risco, não, porque eu tenho aqui, ó, o 58, o 56 e o 35 que eles têm um potencial oncológico gigantesco. Então, eu tenho que tomar cuidado. A saúde aqui, ela é interessante, porque essas cepas aqui do HPV, geralmente a gente contrai por relação sexual desprotegida, tá? Então, câncer cérvico, câncer do colo do útero. O câncer do útero, aqui, ó, ele a gente deixa bem claro, é um tumor que se desenvolve a partir das alterações do colo do útero. Isso quer dizer que está localizado aqui na vagina. Sabe aquelas lesões quando você vai no ginecologista e ele vira para você e fala assim, ó, tem uma lesãozinha aqui no colo do útero, a gente vai ter que cauterizar. Quando você não cauteriza, quando você não faz uma biópsia, quando você não trata esse tipo de lesão, essa lesão que a gente chama de lesão precursora, ela acaba invadindo o tecido, então ela vai adentrando e tomando conta, né, por exemplo, da lesão do órgão do útero mesmo. E quando você já vê, né, você tá com câncer de útero. Então, assim, olha só, uma doença que talvez na maioria das vezes ela é curável, né? Só você fazer o acompanhamento, né? Ela acaba não sendo tratada porque a mulher ela acha que essa lesãozinha não vai ter interferência nenhuma na vida dela. E é uma coisa que se deve lembrar, tá, gente? A lesão aqui de colo do útero, ela pode persistir, ó, por anos e anos e anos e anos e anos. Tem mulheres aqui, geralmente, esse tipo de lesão envolve também o HPV. Tem mulheres aqui que, por exemplo, tem HPV e nem sabe. Quando baixa a imunidade dela, o HPV começa ó, a se reproduzir, 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 e aí sim eu vou ter o fator oncológico junto. Então, assim, é um câncer que não é de cara, ele começa e pá, não, ele já vem de históricos de doença, tá? Então, é preciso ter aqui consciência. Eu também tenho câncer de ovário, que é um dos mais. Não é raro, tá? Mas eu posso dizer que ele é o que menos agride em relação aos outros. Quer dizer, é que menos agride, não, gente. É o que é menos comum em relação aos outros, tá? Então, assim, ele é muito silencioso, ele praticamente não dá sinais. Quando você vai ver que você tá com câncer, ele já tomou, ele já invadiu, né? Ele é aquele, ele apresenta o caráter de invasão muito grande dos tecidos adjacentes e ele é o que tem maior, talvez, seja mais maligno, vamos colocar dessa forma, tá? Por quê? O potencial de cura dele é muito baixo. Então, assim, aqui ele fala, ó, 10% dos casos tem um componente genético, então tem o histórico familiar por trás, mas o restante não, tá? O restante vem de alguma doença que já estava ali, que começou, não teve cura, não foi detectada e assim por diante. O câncer de ovário, gente, geralmente o tratamento dele é paliativo, porque é que nem tá falando aqui, né? A pessoa ela já descobre em estado muito avançado, muito, muito avançado mesmo. Então, assim, eu já não tenho só o ovário, eu tenho o útero, eu tenho outro tecido, por exemplo, outro órgão, intestino envolvendo já o potencial de invasão do câncer. Então, assim, é muito triste, tá? Então, esse tipo de câncer aqui, geralmente, quando tem histórico de câncer de mama na família e câncer de ovário, a mulher ela começa a fazer preventivo também de câncer de ovário, tá bom? A gente também tem aqui o câncer de mama, né? O câncer de mama é o tipo mais comum, depois do tipo de pele, que é o primeiro que mata aqui no Brasil, tá? Ele corresponde a 28% dos casos do câncer, né, que a mulher pode desenvolver, e ele é totalmente detectável, né, galera? Só que a gente tem que entender que a maioria das vezes quem detecta o câncer de mama na mulher é o parceiro da mulher e não a mulher, porque ele usa mais essa parte aqui, ó, do que a mulher, né? A mulher ela não tem o hábito de se tocar, de fazer o autoexame. Só que a gente tem que também entender que o câncer de mama aqui, ele não pega só a mulher, tá? Ele também
também pega o homem. Em baixa intensidade, em números de casos? Sim, mas no homem ele é mais agressivo. Então, assim, um homem que desenvolve um câncer de mama, possivelmente ele é maligno, né? E o potencial de agressividade dele é muito maior. No caso da mulher, nem todos os cânceres que aparecem no seio, eles são malignos, né? Mas ele pode se tornar maligno a partir do momento que ela não detecta. Às vezes a gente pega casos em hospitais que dá tristeza, gente. A mulher chega com as duas mamas já em estado deploráveis, né? Mas daí você pergunta, você fala, mas será que ela não viu que estava tendo uma deformidade dessa? Às vezes viu, mas não considerou como se fosse uma doença. Então, o câncer de mama aí, ele dá vários sinais, né? Desde a alteração do bico, do seio, né? Até mesmo na anatomia da mama, deformidades. Então, a gente tem que prestar atenção. O toque das mamas, ele é necessário pelo menos uma vez ao mês, o autoexame da mama, ele é necessário. Uma coisa que a gente também tem que entender, quando se tem casos de câncer na família, né? A gente tem que começar a fazer o preventivo muito mais cedo. Então, por exemplo, uma mulher que apresenta câncer de mama na família, que pegou mãe, avó, tia, né, parentesco direto, ela acaba entrando no programa de prevenção muito mais cedo. Não importa, né? Por exemplo, começa geralmente aos 18 anos, pode começar até mais cedo também, tá? Fora se ela não tiver histórico, ela começa um pouco mais tardiamente, mas isso não quer dizer que ela não é acompanhada. O principal exame aqui do câncer da mama ainda é a mamografia, tá? Só que a mamografia ela tem um limite. Por exemplo, mulheres que já amamentaram, elas têm um reajuste do tecido mamário, né? Uma reorganização. Então é muito mais fácil identificar um tumor pequenininho numa mulher que já amamentou do que numa mulher que nunca amamentou. Nesse caso, né, por exemplo, eu nunca amamentei. Então, se for comparar o meu exame de mama com o exame, por exemplo, da minha mãe, a minha mama, ela é uma bagunça. Então, assim, para uma pessoa verificar um tumor, né, que tem milímetros, é muito mais fácil no tecido organizado da mama da minha mãe do que no meu, tá bom? Então, assim, tem que fazer acompanhamento. Prevenção de ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Isso daqui também é importante. A mulher, ela é exposta diariamente à infecção de sexualmente transmissíveis. Vamos deixar claro, gente. Não é porque a gente manifesta mais que a gente é a que transmite mais. Não é, tá? Quem transmite mais infecção é o homem, ele manifesta menos, por isso que ele procura menos o serviço de saúde. Ele só vai realmente procurar o serviço de saúde quando o pênis dele estiver caindo, tá? Fora isso, ele não procura o serviço de saúde. Então, assim, a mulher, ela fica exposta porque o nosso trato urogenital, ele é favorável a infecções. Só que ele também, graças a Deus, ele manifesta essas infecções, te dando um sinal de alerta muito mais rápido do que no homem. Então, assim, a gente tá aqui, né? A gente tem diversos tipos de patologias, como doenças causadas por bactérias, por exemplo, gonorreia, vírus, né? HPV e hepatite, parasitas. A gente tem a tricomonas e, por exemplo, clamídia. Tem aqui diversos, sífilis, HPV. Então, assim, desde parasitas, vírus e bactérias, né? Fungos. Então, assim, a gente tem diversos. A gente tem que deixar claro que a candidíase, ela é um agente de infecção sexualmente transmissível que a mulher, ela já apresenta, né? A gente tem cândida, né? Normalmente na nossa flora vaginal. Entretanto, né? O homem ele pode te passar candidíase também. A alteração, né, como que fala? Do pH, por exemplo, da vagina, é uma das maiores indicações e facilidades para poder você contrair aqui uma doença sexual. Então, assim, se proteja, use preservativo. A mulher hoje, ela tem um negócio chamado liberdade sexual, né? Essa liberdade sexual faz com que ela tenha muito mais parceiros do que, por exemplo, sua mãe teve, sua tia teve, e assim por diante. Você imagine que cada parceiro que você tem, ele
pode te trazer alguma coisa. Em relação, por exemplo, ó, o HPV. O cara, o seu parceiro, ele pode ter HPV com cepas oncológicas que para ele não vai ter, talvez faça alguma diferença lá no futuro. Sim. Ele está manifestando agora? Não, mas você vai manifestar muito antes dele. Então, assim, o uso de preservativo ele é necessário. Outro contexto que a gente tem, a sífilis que está explodindo aí no Brasil, né? Por que a sífilis está explodindo? Principalmente na faixa etária de 18 a 28 anos e de 60 anos acima. Porque a pessoa parou de se proteger, né? As pessoas de 18 a 28 anos, elas não estão nem aí com a saúde sexual delas, né? Grande parte encontra um parceiro e tem relações sexualmente desprotegida, né? Acredita no primeiro, né? Não usa método contraceptivo nenhum porque acredita muito na pílula do dia seguinte, que não é assim, né? E outra, as de 60 anos acima não usam mais o preservativo porque acreditam que, como já não tem mais vida reprodutiva, porque acabou, entrou na menopausa, por exemplo, não precisa mais usar preservativo. Estão errados. A faixa de 60 anos é a que mais morre por doença sexualmente transmissível, né? Por quê? Porque o sistema imunológico do idoso, ele é baixo, né? Já que a população jovem que contrai, por exemplo, um HPV, um HIV, uma hepatite C, tá lascada. O HIV, gente, ele praticamente ele não tem cura, ele não tem cura, na verdade, né? A hepatite C, ela demora muito para curar. Isso quando cura, nem todos os pacientes são aptos ao tratamento. Então, assim, olha só, né? Você contrair uma dessas doenças, acabou sua vida, né? Ah, mas o HIV você consegue controlar e ter uma vida normal? Sim. Você vai controlar e ter uma vida normal, só que você ainda é soro positivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A saúde é uma só. Lembra do sempre que eu falo, seu corpo tem que estar saudável para você trabalhar. Uma doença dessa te derruba, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Ó, isso daqui é uma estimativa do INCA e do Ministério da Saúde em relação a o número de novos casos de câncer no Brasil, tá? Câncer de mama, provavelmente teremos aí cerca de 66.289 casos em 2020. Do colo do útero, 16.590, né? Ovário, 6.650 e corpo do útero, 6.540. Eu espero não estar dentro dessa estimativa, que vocês também não estejam, né? Então, olha que tristeza, né? O câncer de mama, 66 mil, gente, é muita gente, né? Sendo que a gente poderia aí diminuir isso daí somente com autoexame, tá? O colo de reto seria o segundo, né? E o colo do útero o terceiro. É muito triste, tá bom? Vamos falar agora da assistência pré-natal. Assistência pré-natal, galera, ela é uma assistência aí que a gente fala que é uma assistência oportunista. Por quê? Porque ela visa a saúde da mulher e do feto num momento de fragilidade. Então, isso é bom? Sim, é muito bom. A assistência pré-natal, ela, embora já existisse até antes da década de 70, né, ela não era realizada pelas mulheres pela desumanização, né, dos profissionais em relação à gravidez, tá? Então, se a mulher sofria muita violência ginecológica nessa época, não quer dizer que ela não sofra hoje, né? Às vezes a violência ginecológica ela vem por frases que às vezes a gente considera não agressivas. Por exemplo, a mulher vira e fala assim para você, você pergunta para uma pessoa, fala assim, quantos filhos você tem? Ela fala assim, 5 filhos. Aí, nossa, meu, 5 filhos? Você não tem televisão em casa? Não, você não usa preservativo, não. Não é você que tá cuidando, gente. Quem tá cuidando é a pessoa. Então, assim, isso não tem nada a ver com a vida dela. Deixa ela ter o número de filhos que ela quiser, tá? Você tá ali para assistir. Você não tá ali para julgar. Se você tem um filho e ela tem 10, o problema é dela, não é seu, certo? Só que você tem que entender que você tem que orientar, não julgar. Então, a assistência pré-natal, ela tem esse cruzamento. A gente tem que começar a entender isso, tá? A realização do pré-natal no Brasil é fundamental para prevenção, tanto e para detecção de doenças precoces na gestação, seja maternas ou seja neonatais, ou fetais, perdão, não é neonatal não, permitindo o desenvolvimento saudável tanto do bebê e reduzindo o risco da mulher na gravidez. Por que risco da mulher na gravidez? Lembra do seguinte, tá? Para poder gerar esse parasitinha que tá aqui dentro,
né? Essa criatura de Deus, o corpo da mulher ele se transforma completamente. Não só a parte só circulatória, mas tudo é modificável, tá? Ela tem uma transformação biopsicossocial, então assim, não é, gente, uma transformaçãozinha, é uma transformação gigantesca, tá? Então a mulher ela precisa ser acompanhada mais de perto. Hoje o Brasil ele trabalha com dois tipos de pré-natal. Ele trabalha com o pré-natal de baixo risco, que praticamente é feito integralmente pelo enfermeiro, e o de alto risco, que é feito pelo médico e enfermeiro, tá? No programa pré-natal, o que é interessante é que a mulher ela tem benefícios e ela tem direitos. Então, por exemplo, ela ganha desde o. Acho que é direito a passe, eu não tenho certeza isso, né? Ela tem o passe lá da gestante, eu não lembro se é isso geralmente. Eu vou depois perguntar até para minha colega para poder dar a informação aqui melhor. Mas, se eu não me engano, você tem um cartão aí, um bilhete, né? Você também tem o cartão da gestante, você tem assistência médica, você tem direito à vacina, acesso a exames, atividades educativas, né? Essas atividades educativas aqui, elas vão desde preparo para o parto, cuidados com a criança, orientação sobre a amamentação, a importância da amamentação, planejamento familiar, porque muitas vezes a gravidez ela não foi desejada, mas não quer dizer que a mulher não queira ou a criança, tá? Então, assim, é uma oportunidade para várias coisas. A mulher também ela é inclusa, né, aqui em São Paulo, no Mãe Paulistana. Eu vou deixar um vídeo aqui do Mãe Paulistana de outros países só para vocês chorarem, tá? É bem interessante. Você vai ver que a Mãe Paulistana daqui não faz praticamente nada. Então, assim, a gente tem vários direitos, né, aqui garantidos. Embora, né, a mulher ainda ela tem esses direitos garantidos, nem 100% é garantia de direito. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, no pré-natal, ela tem o direito, por exemplo, ela recebe orientação que ela tem direito a um companheiro durante o parto. Nem todos os hospitais, no momento do parto, deixa o companheiro do lado da mulher, tá? Isso é uma violência obstétrica, porque ela tem direito, tá? Outra coisa, muitas vezes a mulher ela quer ter um parto normal e na verdade ela acaba evoluindo para um parto cesáreo, porque ela não tem passagem e o médico fica lá forçando, também é uma violência obstétrica. Ela escolhe um hospital no dia que ela vai ter o parto, aquele hospital está lotado e ela é transferida para outro serviço. Então, assim, são direitos que não são totalmente garantidos, mas melhorou muito? Melhorou, tá, gente? A assistência pré-natal também, ela visa a melhor oportunidade do planejamento familiar. Vamos falar um pouquinho de planejamento familiar. O planejamento familiar, ele está estabelecido no Brasil pela Lei Federal 9.263 de 96, do ano de 96. Ele garante a regulação da fecundidade, de que há garantia de direitos iguais na Constituição, tanto para homens quanto para mulheres, certo? Vamos lá, tá dizendo, ó, direitos iguais, tá? Não é bem assim que acontece, tá bom? A mulher, para fazer a laqueadura, ela precisa da assinatura do marido. Aí você vai falar assim: não, professora, sim, ela precisa. Você pode ter aí do 20 filhos, tá? Se você quiser laquear, você não faz se você não tiver autorização do seu companheiro. Infelizmente, isso no Brasil é triste, porque você acha que você tem direito ao seu corpo e você não tem, né? Eu, por exemplo, eu não quero ter filhos, mas eu não posso fazer laqueadura. O Estado, ele não me deixa fazer laqueadura, tá? Por quê? Porque você não tem dois filhos, eu já tenho idade, mas eu não tenho dois filhos. Então, a laqueadura, ela só pode ser feita se você tiver acima de 25 anos e, né, dois filhos. Olha só, que direito que é esse, né? Direito nenhum, tá bom? Então, isso daqui é diferente, por exemplo, da vasectomia. A vasectomia, o homem não precisa que a companheira dele assine. Muito pelo contrário, ele faz quando ele quiser. Então, você acha que você aí é independente, que você tem. Por isso que eu falo, o movimento feminista, né? Ele tem que se atentar a certas coisas. Direitos iguais. Que direitos iguais? Né? A gente não tem esse direito igual, tá? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. A sociedade ela ainda é extremamente machista em relação a isso. Hoje, para fazer a laqueadura, você assina diversos 300 mil termos. Por quê? Porque a mulher, ela tem hoje, na atualidade, ela tem a troca de parceiros. Então, por exemplo, eu tive 2 filhos com o meu parceiro anterior e laqueei, né?
Fiz todo o processo. Cheguei lá, antes do médico me operar, eu falei: eu não quero mais ter filho, doutor, não quero mais. Aí meu marido me trai, acontece alguma coisa na minha vida, eu vou lá, separo e encontro outra pessoa. E aí eu quero ter um filho com ele, só que eu sou laqueada. Antigamente, o Estado, ele revertia a laqueadura. Hoje, se você quiser, a reversão você tem que pagar. Nada mais justo, tá? Uma vez que você já laqueou, você usou o direito do Estado, você tem que pagar. Então, assim, a mulher, ela também tem que entender que o corpo dela, né, não é um processo assim, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu quero, hoje eu não quero. Então, você tem que entender que quando você faz um método de contraceptivo definitivo, você tem que ter ciência daquilo que você está fazendo, ou não faça, tá bom? A reversão aí hoje de uma laqueadura não sai por menos de 15 mil, gente. Então, assim, né, vamos ter consciência, tá? Os direitos aqui reprodutivos também vai para aqueles casais que são inférteis, né? A gente pode colocar casais inférteis aqui, não precisa estar no pré-natal. O planejamento familiar aqui, ó, ele, por exemplo, se um casal que tenta ter filho não consegue, tem diversos abortos, né? Ele pode ser incluso aqui no planejamento familiar desde que ele procure uma unidade básica de saúde, tá? Para o exercício do direito ao planejamento familiar, deve ser oferecido todos os métodos e técnicas de contracepção. Antes de você ir para o método definitivo, vai ser lhe oferecido preservativo, DIU, diafragma, sei lá, tem tantos métodos, gente. Tabelinha, vai ser te oferecido diversos métodos. Isso depende da sua adaptação, tá? Então, a gente sabe que o método contraceptivo, ele tem que ser aceito pela paciente. Eu não posso impor. Então, por exemplo, eu viro para um paciente e falo assim, ó, a partir de hoje você vai tomar pílula. A mulher não se adapta à pílula, gente. Ela não sabe nem tomar pílula. E isso daí, o não saber não tomar pílula, é uma responsabilidade da enfermagem, porque o enfermeiro e o profissional de enfermagem técnico auxiliar, ele tem que saber orientar. Não é simplesmente chegar lá e dar uma pílula para uma pessoa, né? Hoje a pílula por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela é entregue sem nenhuma orientação, né? Quando que eu tenho que tomar a pílula? A pílula se toma de manhã, né? Ah, mas que horário? Todos os dias no mesmo horário. Né? Ah, se eu tiver uma diarreia. Se eu tiver uma diarreia, você vai ter que usar camisinha. Por quê? Porque provavelmente a pílula ela não foi absorvida 100%. Ai, se eu beber, vai ter que usar camisinha. Se eu usar outro remédio, vai ter que usar camisinha. Aí a pessoa ganha um filho aqui, né? Faz um filho, engravida e fala assim: ah, mas a pílula teve falha. Não, quem teve falha foi você, que não foi educada, tá? Então a gente tem que começar a entender isso daqui também. O planejamento familiar ele pode ser feito em qualquer período, menos, né? Pós-parto e durante o parto, tá? Então, por quê? Porque a mulher ela pode ter depressão, o filho dela pode morrer, então a gente pode não pode estar realizando, né, nesse período. O planejamento familiar também ele visa a gravidez indesejada, grande parte, pelo menos da população mais jovem, engravida sem querer. E cerca de 30% evolui para um aborto, né? Onde aí 10% das mulheres acabam morrendo porque fazem abortos clandestinos. No Brasil, o aborto ele não é legalizado, tá? A eficácia do método contraceptivo depende muito da pessoa, né? Praticamente todos os métodos ele tem um grau de efetividade, né? De eficácia, mas isso também depende da educação da mulher. Foi o que eu falei, não adianta eu te dar anticoncepcional e você beber álcool todo dia, você tomar um remédio, por exemplo, uma dipirona, gente, afeta o anticoncepcional de um mês inteiro. Aí você fala assim, ai, mas eu engravidei tomou errado, certo? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Em relação à gravidez indesejada, o público de maior alvo aqui, ó, são os extremos, né? As meninas de menor idade e as mulheres com mais idade, né? Que não querem realmente ter filho e aconteceu mesmo sem. Às vezes pode acontecer ela tomando a pílula, que nem eu falei. Ela acha que está fazendo tudo corretamente, mas acaba engravidando, certo? Então eu tenho que tomar cuidado com esse público. Vamos falar agora um pouquinho do programa da saúde da mulher, né? Em relação também
ao climatério. O que que é o climatério? Climatério e menopausa não são sinônimos, tá? Climatério é uma fase, menopausa é outra. O climatério é a fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. O reprodutivo é a menopausa, é quando você tem a última menstruação da sua vida. O climatério, você tem uma transição, então a mulher ela acaba tendo períodos mais longos ou a ausência da menstruação, tá? Ela acaba sendo mais sintomática no climatério. Então, por exemplo, ela tem aqueles calores que vêm do nada, né? Tem oscilação de humor. Uma hora ela tá muito bem, outra hora você fala com ela, só falta vir com uma faca para você. O climatério, gente, ele é um fenômeno natural. Ele abrange aí 80% da população feminina. Eu falo que é uma TPM constante, né? Porque ali os hormônios eles sobem, eles descem e de repente eles descem do nada. Eles causam assim um transtorno de humor muito grande. A mulher ela apresenta flutuações no ciclo menstrual, então vem hoje, depois vem depois de 3 meses, daí depois que veio 3 meses ficou 15 dias. Então é um período de adaptação, é muito difícil, né? Então, assim, lidar com esse período, fora que a mulher ela começa a entender que ela tá indo para uma fase da menopausa. E a menopausa, ela é muito mais comum a partir dos 50 anos, mas ela pode ocorrer em fase mais cedo, por exemplo, com pessoas de 40 anos que param de menstruar, né? A menopausa, gente, ela é caracterizada pela diminuição dos hormônios sexuais femininos, progesterona, estrógeno, tá? E que resultam a curto prazo, né, em calor, né, em sintomas como calor, alteração do humor, possíveis episódios de irritação e depressão. Por isso que as pessoas acima de 50 anos, mulheres, têm mais tendência a ter depressão, né? Fora isso, tontura, dor na cabeça, baixa libido, né? Diminuição do desejo sexual. Então, isso acaba acontecendo também. Atrofia urogenital, ela começa a ter alterações na vagina, do epitélio da vagina, né? Com baixa lubrificação. Então, assim, a vida sexual dela também não vai ser mais a mesma. Então, são 2 períodos que a mulher ela precisa de orientação, né? O climatério. Eu sei que tem comidas, por exemplo, bico de feijão, grão de bico. Tá, feijão de bico é ótimo. Ele melhora alguns sintomas aqui, quinoa também melhora. Então, assim, é atender a mulher, né? Ouvir as queixas dela, porque a gente não vai poder interagir muito. Existe aqui, por exemplo, o fato da reposição hormonal? Sim, existe, mas nem todos os médicos recomendam, tá? Decorrente da possibilidade do aumento de câncer na acima dos 50 anos, mas existe terapias menos agressiva. Então a gente começa aqui, ó, por exemplo, na menopausa, a mulher ela tem uma tendência no climatério também. Ela tem a tendência a ganhar peso. Então, se ela faz a atividade física, ela diminui, né, a sintomologia, por exemplo, em até 50%. Então, a gente tem que começar a orientar. A mulher nessa época, ela começa a enxergar a idade, né? Então, assim, se você olhar aqui essas 3 fases, né? A gente aqui numa idade reprodutiva, ok, né? Aqui numa fase de transição e aqui na ausência. A nossa pele modifica, por quê? Por que sua pele é tão bonita aqui? Porque o seu estrógeno e sua progesterona, ela estão lá em cima, né? Na fase de transição já tá lá embaixo. E na ausência, né? A pele fica seca, a boca, o vigor, o tônus da pele modifica. Você começa a desenvolver a fase do envelhecimento mais progressivamente. Então, assim, a gente começa a se enxergar diferente. Ela precisa de apoio para isso, tá bom? Então, orientações também vêm nesse contexto. E agora a gente vai falar um pouquinho da saúde do idoso, né? Foco no idoso. A Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa, ela é legalizada, né, pela portaria GM, número, né, 2528 de 19 de outubro de 2006. Para vocês terem noção, ó, não tem muito tempo, né? Tem aí 16, 17, 18, 19, 20. Tem aí 14 anos, né? 14 anos, praticamente. O que a gente tem que entender, né?
A nossa realidade é que o Brasil ele está mudando a sua pirâmide etária. A gente daqui a alguns anos a gente vai ser uma Itália da vida, né? Isso se o coronavírus não acabar com todos os nossos idosos, né? A nossa realidade é que daqui a alguns anos a gente vai ter muito mais idosos na sociedade do que a gente tem hoje. E isso, gente, é um contexto preocupante. Por que que teve a reforma da Previdência? Porque o nosso sistema previdenciário, ele funciona de forma diferente. Então, por exemplo, para eu pagar uma aposentadoria, eu tenho que ter no mínimo 3 pessoas registradas contribuindo com a Previdência. Quando eu tiro, né, os direitos da CLT, quem contribui com a Previdência? Ninguém. Por isso que se aumentou as idades, né, para poder se obter o benefício da aposentadoria, porque se descobriu que as pessoas elas estão vivendo mais e estão se aposentando mais cedo, então assim elas estão saindo ainda do mercado de trabalho. Aí você fala assim, nossa, mas professora, com 60 anos eu ainda tenho que trabalhar. Na verdade, lá fora, 60 anos ainda é uma pessoa jovem, né? Então, no Brasil, tem pessoas aqui que se aposentaram com 40 anos, gente. Então, mas é meu direito, é seu direito, mas você é uma pessoa produtiva, né? Você tá aí na quarentena em casa, né? Você imagine você ficar o resto da vida aí em casa dessa forma. Você vai falar que graças a Deus. Eu não acho graças a Deus, eu sou uma pessoa produtiva. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência de que se você tem condições de trabalho, trabalhe, né? Mantenha sua mente ocupada. Como minha mãe fala, mente ocupada, né, é corpo são, tá? Então, ó, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né, define a atenção à saúde dessa população, que terá como porta de entrada, né, a atenção básica, então, unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família que a gente já viu, rede de atenção psicossocial, que é o CAPS, rede de urgências e emergências, que são as UPAs e os prontos-socorros, tá? A política estadual da saúde do idoso, né, tem como objetivo, eu estou falando aqui de política nacional e aqui estadual, né, promover. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a política estadual ela tem como garantia, objetivo garantir a atenção integral à saúde da pessoa, né, que no Brasil é idoso acima de 60 anos, promovendo a manutenção da capacidade funcional, da autonomia e contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. Sim, gente. Hoje em dia as pessoas chegam aos 60 anos doente, tá? O correto seria você chegar saudável aos 60 anos, mas para isso você tem que ter qualidade de vida anterior. São aquelas suprimentos das necessidades básicas, moradia, trabalho, condições de saúde, você entendeu? Não, a partir dos 40 anos você manifesta aí uma doença. Eu, por exemplo, sou hipertensa. Tem pessoas aí que têm 35 anos que também é hipertenso. Ou tem diabetes, ou tem algum outro tipo de doença. Então, quando você chegar aos 60 anos, o que eu espero que minha hipertensão ela diminua com a queda do peso, graças a Deus, né? É, você chega doente. Então, assim, você não tem uma boa qualidade de vida. E isso daqui é importante, porque se você não tem qualidade de vida, você vai ter baixa capacidade funcional, você vai funcionar menos, né? Você vai depender mais de outras pessoas. E depender dos outros é horrível, tá? A construção de uma sociedade para todas as idades deve incluir ainda parcela dos idosos, né, frágeis, que apresentam prejuízo funcional. Sim, né, uma sociedade inclusiva, ela tem que incluir desde uma pessoa que tenha uma fragilidade até uma pessoa que não tenha, né? Tem que ter aí direitos iguais. Seja por incapacidade ou perda da autonomia, com gerenciamento de ações também voltado a atender a necessidade desse segmento. Então vamos dar uma olhada, né? As diretrizes e princípios do Plano Nacional aí da Saúde do Idoso, né? Ele visa a construção de um modelo de atenção organizada, ampliada e com total acesso ao idoso pelo SUS, né? Atender às necessidades dessa população, prevenção à doença e declínio funcional, envelhecimento saudável, acolhimento e cuidado humanizado, respeito aos direitos humanos, né? E identificação da fragilidade do idoso. Então vamos ver cada um aqui. Aqui é só para vocês terem uma noção, é uma projeção, né? População do Brasil em 1985, praticamente a gente, ó, né, não tinha uma população significativa de idosos, e essa daqui é uma estimativa para 2085, isso se o coronavírus deixar, né? Onde a gente vai ter, ó, uma grande parcela de pessoas aqui na faixa de 85 anos. As mulheres morrem menos, tá, gente? Então, os homens morrem mais. Por isso que a linha da mulher é um pouquinho maior, a maior que 85 anos.
Vamos ver aqui, né? Construção de um modelo de atenção organizado ampliado com acesso total. Sim, né? Eu preciso melhorar o acesso à atenção básica, né? O idoso ele tem que ter uma condição de adentrar, por exemplo, pela unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família. Isso já é visto. Se vocês forem ver, ó, tem unidades básicas de saúde que tem, por exemplo, grupo de terceira idade, tá? Medicina geriátrica, sim, porque a partir dos 60 anos eu tenho doenças que não são recorrentes na grande parte da população. Então eu preciso ter, né, um médico especialista em envelhecimento, porque ele vai entender o que está acontecendo no seu corpo. Serviços de rede de atenção psicossocial? Sim, por quê? Porque uma pessoa, quando completa 60 anos, ela é considerada inválida, né? Você não pode mais trabalhar. Você tem que ficar em casa, tem que cuidar de neto, você tem que fazer coisas de vovô. Então, isso daqui, gente, agride o psicológico. Você fez 60 anos, você ainda trabalha, você tem vida sexual, você não precisa cuidar de netos, porque quem fez os filhos que cuidem, né? Então, assim, as pessoas elas acabam te colocando numa condição de incapacidade. Isso te leva o quê? A um quadro de depressão, né? Você acaba ficando ranzinza, você acaba não querendo fazer mais nada. Então, assim, eu tenho que ter uma atenção psicossocial ali, né? O idoso, socialmente, ele é considerado inválido. Isso daí é errado, tá? A minha mãe, tadinha, minha mãe, ela tem aqui, acho que 61 anos, né? Ela ficou tão feliz quando ela tirou o cartão do idoso, que ela não precisava pagar o ônibus. E aí você vê, né? Você fala assim, ah, mas tem direitos também. O idoso, ele tem que ter direitos, ele tem que ter acesso a serviços, tá? Rede de urgência e emergência, hoje, se a gente vê aí, grande parte da rede de urgência e emergência só atende, geralmente, geriatria, tá? Vamos lá. Atender as necessidades dessa população por meio de uma cidade mais acessível, sim. Hoje a gente tem aí calçadas em desnível, né? Praças que não incluem, por exemplo, banquinhos para o idoso fazer o social dele, né? Trânsito com prioridade para pedestre. Quantas vezes eu não vi um idoso atravessando na faixa e o carro não diminuía a velocidade para ele? Lembrando que uma pessoa idosa acima, né, de 68 anos, ela tem condições de locomoção muito menor do que uma pessoa de 60 anos, tá? Acessibilidade no serviço de transportes, né? Medidas de planejamento. Aqui a gente já viu. O idoso ele tem direito a transporte tanto urbano quanto intermunicipal, né? Ele, por exemplo, ele tem direito a, se eu não me engano, são 2 passagens. Eu não tenho certeza. Depois eu vou perguntar até para minha avó. Eu acho, se eu não me engano, ele tem direito à passagem intermunicipal, porque minha avó mora no Paraná. E ela pega o ônibus sem pagar a passagem. Ela vem para cá sem pagar a passagem, tá? Ahn, Prevenção às doenças e declínio funcional, né? E envelhecimento saudável. Isso daqui são determinantes sociais. O perfil epidemiológico da população idosa ele é caracterizado por uma tripla carga de doença com forte predomínio das condições crônicas. Então, geralmente, um idoso ele tem no mínimo 3 doenças, tá? Isso faz com que a prevalência da mortalidade e morbidade, né, nessa população seja aguda, seja muito grande. Galera, se você tem 3 doenças, você vai tomar 3 tipos de medicamentos diferentes. Isso daí já tem uma polifarmácia. Todo medicamento que a gente põe no corpo, ele tem uma reação adversa. Então, o idoso vai começar a manifestar, por exemplo, problema de visão, problema de continência urinária, problema de incontinência urinária, problema de depressão, problema de equilíbrio, tá? Então, assim, não é favorável o idoso ficar tomando um remédio, mas ele tem que tomar remédio, por quê? Porque ele já chega na velhice com condições crônicas. Ele não desenvolve a doença na velhice, ele já chega lá doente. Então, isso daqui é triste também. A maioria dos idosos é portadora de doenças e disfunções orgânicas, né? Coração, rim, fígado, né? Ou articulação, sei lá.
tá? Mas cabe destacar que esse quadro não significa necessariamente limitação das suas atividades. Eu tenho pessoas que têm doença do coração, mas são extremamente ativas, né? Então, assim, elas não precisam ser, ela tem doença do coração, ela não pode passar tanta emoção, mas ela pode ter uma emoçãozinha. Eu não vou restringir o papel dela em sociedade. Eu levo ela a uma festa, eu incluo essa pessoa num grupo de idoso, eu viajo, né? Então, assim, o idoso ele não tem que ficar só em casa, ele não é condicional, condicionante a ficar só em casa, tá? Embora a gente tem que comentar aqui, né, que o idoso, coitado, ele fica em casa porque ele não tem dinheiro, né? No Brasil a gente não tem aí uma previdência planejada, né? Muito pelo contrário, você vive em prol do quê? De um salário mínimo, de uma aposentadoria que te dá um mínimo da necessidade mínima, né? Ou você compra remédio, ou você paga aluguel, ou você come, tá? Então, assim, você tem que escolher o que você que conta você não vai pagar, certo? Acolhimento e cuidado humanizado? Sim, né? A gente tem que ter aí respeito à pessoa idosa, ela já viveu uma vida inteira, ela tem as suas necessidades, não é porque ela se tornou idosa, porque ela se tornou chata. Às vezes você vira aí pro seu avô e sua avó fala, nossa, avó, como você é chata, né? Não, a visão dela social é diferente da sua, né? Tem idosos que têm a cabeça muito aberta, por exemplo, tem idosos que curte funk, você entendeu? Tem idosos que falam, meu Deus, ó a música do diabo, do capiroto. Então, assim, a gente tem que saber incluir realmente o idoso. O idoso, gente, ele tem as necessidades de conversa dele, ele tem as necessidades de fazer as coisinhas dele. Então, às vezes, você fala assim, lá vai a minha avó varrer a casa. Deixa a véia varrer a casa. Se ela quer varrer a casa, deixa ela varrer a casa. Você entendeu? Enquanto ela tá varrendo a casa, ela tá funcional. No dia que ela não varrer, aí sim você vai ter que se preocupar. Por quê? Porque a partir do momento que ela deixar de fazer alguma coisa, você vai ter que fazer por ela. Você entendeu? Então deixa a pessoa fazer. Ela quer fazer comida? Só fica de olho. Né? Então ela vai cozinhar para ela não pôr fogo na casa, porque idoso esquece às vezes, né? Você fica de olho. Em relação à inclusão, né? Serviços também que devam atender a necessidades. Então aqui a gente tem um profissional, talvez um cuidador, olhando essa idosa. O acolhimento humanizado ele tem que ser feito não só dentro de casa, mas como em serviço de saúde na sociedade, né? A gente sabe que isso não ocorre. Por exemplo, um dos acolhimentos e cuidado humanizado é você garantir, por exemplo, que o assento do idoso não é aquele que está só demarcado no ônibus. Uma pessoa, às vezes, tem um monte de idoso lá na frente, você até fala assim, meu, nunca vi idoso sair tanto na vida, né, como de manhã. Lógico, eles não têm o que fazer dentro de casa, eles saem mesmo, gente, né? Daí você chega de manhã, você fala assim, meu, já acordo cansado, daí eu tô sentado, vem um idoso do meu lado, né? Levanta, porque você não sabe como que tá doendo o corpo daquela pessoa. Você vai falar assim, mas professor, o meu também tá doendo, mas você é jovem, tá? Então, assim, deixa a pessoa sentar, não vai te matar, não, tá bom? Quantas vezes eu já levantei no metrô e o banco nem era o azulzinho lá, o marronzinho, tá bom? Respeito aos direitos humanos, autonomia, liberdade e quebra de estigma, né? E idoso não dirige. Dirige, se ele tiver condições e provar, fizer o exame lá do Detran, ele dirige. Ele dirige até 90 anos, até 100 anos. Se ele tiver condições, ele dirige. Você entendeu? Autonomia, ele tem que ter autonomia, ele tem que fazer as coisas por ele, tá? Não é você fazer. Quando você fala assim, deixa que eu faço, ele para de fazer. É uma coisa a mais que você vai ter que fazer. Liberdade. Onde o senhor vai? Ele vai onde ele quiser, ele só tem que dar satisfação onde ele tá indo, tá? Quebra de estigma. Não é porque você se tornou idoso que você se tornou inválido, certo? A gente tem que começar a respeitar também os idosos em sociedade, ok? Bom, gente, é isso, né? Identificação também da fragilidade do idoso na implementação de métodos terapêuticas, né? É... Essa cena, na verdade, é um vídeo. Se eu achar eles, eu coloco aqui para vocês verem. Esse idoso, ele tem que tomar um remédio e ele não quer de jeito nenhum, tá? Às vezes, a medida terapêutica inclui tratamento. E idoso, gente, por exemplo, a minha avó, ela não toma um remédio de hipertensão todos os dias, né? Ela fala que o remédio faz mal para ela, então ela toma um remédio de hipertensão dia sim, dia não.
tá? Isso quando ela toma dia sim, dia não. Já tentei explicar 1000 vezes. O que que eu posso fazer? Agarrar ela, enfiar o comprimido e goela abaixo? Não posso, tá? Então, assim, eu tenho que ter paciência. O idoso, quanto mais velho ele fica, ele apresenta uma possibilidade de demência. Então, ele começa a se tornar turrão. Ô, vô, vamos tomar banho? Não quero. Ô, vô, vamos comer? Não quero comer agora. Daí você começa a ficar irritado com isso. Você tem que lembrar, gente, que o idoso nada mais é do que uma criança grande. Ele vai ficar dessa forma. E grande parte das famílias não sabe lidar com o idoso dentro de casa, sabe lidar com a aposentadoria dele, tá? Mas com a pessoa idosa não sabe. Então tome cuidado em relação a isso, né? Existem várias formas de você fazer, por exemplo, se eu vou tomar um comprimido, né? Eu tô tentando achar uma, mas a gente tem que começar a entender que, né, em relação até a minha mãe mesmo, a minha mãe às vezes eu falo para ela, mãe, você tem que tomar o comprimido assim, ela fala aqui, vou tomar não, porque ele me causa dor, por exemplo, tá? É um efeito adverso causador, então ela acaba não tomando. Então a gente tem que entender que essa realidade aqui de você conversar com o idoso, né, fazer ele entender o porquê que ele tem que tomar banho, porque o senhor tá sujo. Às vezes, se você virar pra pessoa idosa e falar assim, aí, tá fedendo aí, hein? Aí talvez ele comece a entender que ele tem que tomar banho. Então, é a forma como você aborda, tá? Lidar com o idoso, gente, é uma arte, tá bom? Em relação à disciplina de hoje, terminamos por aqui. Leiam a apostila, façam o exercício aqui, né, da página e a gente se vê depois na próxima aula. Beijo, gente. Fiquem com Deus.